Essa foi a aula que eu dei no congresso do NUPEC, do Núcleo de Psiquiatria do Ceará, ontem, antes de ontem, na sexta-feira, às 16h30. E infelizmente aconteceu um acidente com o meu áudio. Eu gravei o áudio usando esse mesmo microfone aqui. Como vocês veem, ele tem uma saídazinha XLR. E eu fiz a minha mandracagem estilo Robocop. Gravei, coloquei o XLR com o sistema de som do auditório e esse USB que vocês estão vendo direto no meu iPhone. Só que eu fui dormir, acordei de manhã, meu iPhone parecia pesado, cheio, muito aplicativo que eu não uso, porque eu testo muita coisa. E aí eu pensei, sem ter me lembrado naturalmente, que tinha feito nenhuma palestra em nenhum momento da minha vida inteira, né? Eu pensei, bom, vou fazer um wipeout, vou apagar tudo e começar do zero. Eu faço isso de vez em quando porque a maioria dos meus arquivos estão na nuvem, então se eu perco alguma coisa, termina sendo produtivo porque eu acumulo menos tralha. Daí eu fiz isso e eu ainda me lembrei de salvar, de desativar o Two-Step Verification do Tumblr. Né, que é um sistema de segurança que eu iria perder acesso à minha conta do Tumblr se eu fizesse o wipeout sem fazer essa. Então foi a primeira coisa que eu me lembrei, a primeira e a última, porque 5 minutos depois, com o meu iPhone completamente em branco, eu me lembrei que havia um áudio lá do dia anterior. Então, mas como eu prometi que eu ia disponibilizar esse vídeo, e é um assunto que me interessa divulgar, eu resolvi mostrar para vocês essa palestra que eu dei lá no encontro do NUPEC. Já é um encontro que eu costumo palestrar todos os anos. O pessoal que eu quero muito bem, o Dr. Fábio Gomes de Matos, o Dr. Alonso Aquino, o Dr. Duma, João Duma. É um pessoal que eu quero muito bem, o Dr. Alexandre Aquino. Quer dizer, são pessoas que terminam sendo amigas e que a gente está sempre presente e conversando sobre vários temas relacionados à psicoterapia. Eu falei lá sobre mídia social, internet e a relação terapeuta-paciente no século XXI. Primeira coisa são as atividades que eu faço hoje. A maioria delas são relacionadas à psicoterapia. Tá? Eu trabalho com autismo desde 1993 e uma das coisas que eu mais me orgulho é de que o meu comportamento, o meu repertório como psicoterapeuta deriva principalmente da minha relação direta com pessoas autistas. Menos das minhas horas de estudo e mais das minhas horas de trabalho. Isso eu tenho orgulho disso, na verdade. Eu gosto disso. E acho que se você é um terapeuta, se você é clínico, se a tua atividade é voltada para a prática, a tua formação teórica e técnica ela é só um trampolim, tá? Onde você realmente realiza construção do seu repertório é na interação direta com o paciente. E isso eu me dei conta muito cedo porque eu trabalho com autismo desde antes de ser psicólogo. Então, durante muito tempo, eu diversifiquei minhas atividades. Eu fui cuidador, eu fui professor de uma sala com de 6 a 8 adultos autistas. Me interessei por autistas graves durante um bom período de tempo. Trabalhei muito com eles. E hoje eu trabalho com autistas de todas as faixas do espectro. Tanto pessoas que têm dificuldade de comunicação verbal, quanto pessoas com o que se chamava até bem pouco tempo de síndrome de Asperger. E hoje está tudo num guarda-chuva só que eles chamam de transtorno do espectro do autismo, né? Ou TEA, certo? Então, assim, mas eu fui presidente da Casa da Esperança, desenvolvi muitas atividades que não têm a ver com a minha formação principal, trabalhei na área administrativa, fiz uma série de coisas que com o tempo, e hoje eu estou com 40 anos, 41 anos agora em segunda-feira, dia 26 de maio, eu achei que chegou a hora de dizer não a algumas coisas. Eu acho que foco tem a ver com dizer não.
e hoje eu sou primariamente um psicoterapeuta. Trabalho num referencial analítico comportamental, mas uso recursos do psicodrama e uso recursos também da terapia cognitivo-comportamental. Tá? Mas a parte de ser psicoterapeuta, eu também trabalho assim, é meu hobby, né? Lidar com blogging, escrever na internet. Gosto muito de escrever na internet. Principalmente sobre tecnologia, mas também sobre outros assuntos. Tenho escrito sobre filosofia política, tenho escrito sobre autismo há muito tempo, que eu escrevo sobre autismo na internet. Escrevo sobre a própria prática psicoterapêutica e tem um bando de blogs e podcasts meu pela internet espalhados que vocês podem verificar se vocês derem uma busca por Alexandre Costa e Silva com aspas no Google. Aí vocês vão encontrar um monte de coisa que eu faço. Vocês vão encontrar dois ou três links relacionados a outros caras, mas o resto é tudo relacionado porque a minha presença na web é muito massiva. Eu faço muita coisa na internet, tá? Bom, mas além de escrever na web, eu também gosto muito de falar na web. Então, eu trabalho com podcasting. O que é podcasting? Podcast é uma palavra que deriva de iPod, que é aquele tocador de música da Apple, tá? E broadcasting, que significa radiodifusão ou transmissão de alguma maneira. Você tem TV broadcasting, radio broadcasting, e você tem podcasting, que é uma espécie de rádio ou TV, no caso se você usar vídeo, pela internet, tá? Eu não uso muito vídeo porque eu não me considero um cara muito bonito, mas acho que a minha voz é passável, então eu falo do que eu sei através do podcasting. Eu comecei com o iPhone Hoje, foi o primeiro podcast que eu fiz na vida, em 2009, tá? Mais ou menos 5 anos atrás, o iPhone Hoje. Eu comecei falando de tecnologia. Na verdade, eu acho a internet um grande espaço para você difundir conhecimento, você conhecer as opções das outras pessoas, na verdade, fazer amigos. É uma grande plataforma de troca, na verdade, né? Então, para mim, a internet é isso. Depois, em contato com várias pessoas, porque falar com as pessoas na internet é meio como falar com todos e com ninguém, né? Mas no início é falar com ninguém, que ninguém está te escutando. Ocasionalmente alguém te escuta por causa de uma divulgação numa rede social, porque pessoas te conhecem de fora da internet, ou porque elas tiveram alguma referência de dentro da internet para o teu trabalho. E daí, eventualmente, você constrói em torno de si uma comunidade. Uma das pessoas dessa comunidade é o vovô dos podcasts brasileiros, que é o Vladimir Campos. Tá? É um economista que mora em Brasília, um cara que gosta de viajar, um cara que usa tecnologia muito na vida dele, para organizar a vida dele, para viajar. É autor de vários livros, né? E esse cara começou a escutar o iPhone Hoje. Eu escutava já os podcasts dele, porque eu sempre fui entusiasta desse meio pela internet. E aí a gente terminou entrando em contato através de um evento que a gente fez, um podcast que a gente fez com vários podcasters. Podcaster é o cara que faz podcast, tá? Pela internet. E esse camarada me convidou para a gente fazer um trabalho junto. A gente foi conversando e a gente terminou fazendo a parceria que terminou no que hoje é o podcast iTech Hoje, que foi o segundo podcast que eu comecei a produzir de forma mais regular. Na verdade, inicialmente ele se chamava iPad Hoje e depois a gente mudou o nome para ser um pouco mais... não falar só de iPad, né? E a gente começou a falar de coisas Apple e também de Android, principalmente tecnologia móvel, mas tecnologia de forma geral, tá? Ele é economista, eu psicólogo, e a gente colocou um físico no time, que é o Otávio Cordeiro. Mas ele não trabalha com física, ele trabalha com informática há muitos anos, é um programador. Ele trabalhava na HP, em Porto Alegre, e hoje ele trabalha em São Francisco, numa subsidiária da HP. E eu acho a nossa parceria é extremamente agradável. A gente ficou muito amigo, apesar de eu ter encontrado com o Otávio numa ocasião, pessoalmente, e com o Vladimir numa outra ocasião,
Os dois se encontraram numa outra ocasião, mas nós três nunca nos encontramos pessoalmente, nunca batemos papo, assim, os três no mesmo ambiente físico, né? Sempre estamos separados por milhares de quilômetros, né? Mas a gente terminou desenvolvendo uma amizade muito sólida, e é isso que faz o iTech Hoje ser divertido e ter milhares de seguidores hoje. Hoje eu posso dizer que tem milhares de ouvintes. Muita gente escuta o iTech Hoje, as nossas análises, tá? Combina 3 personalidades muito diferentes. O Vladimir, um cara organizado, tá? Eu, o criador maluco, né? O cara que testa tudo, o cara que fala sobre tudo, e o Otávio, o cara técnico, né? O perfil que chega lá e explica qual é a filigrana técnica envolvida no assunto. Então ele terminou sendo um tripé que mantém o iTech Hoje em pé. E aí, depois de junho, eu fui afetado também pela Primavera Brasileira, né? Comecei a pensar em política, eu nunca tinha feito isso. Minhas preocupações sempre foram técnicas, eu sempre fui um nerd dentro da própria psicologia, na verdade. Na palestra eu falei que era psicólogo de dia e nerd de noite, mas na verdade você não deixa de ser nerd hora nenhuma, né? Porque quando você está focado num assunto, você estuda tudo sobre aquele assunto, você não quer largar, você não quer ver outra coisa. Isso às vezes traz algum prejuízo, mas de forma geral te deixa especialista em algumas coisas, né? E foi assim com o autismo, tá? Foi assim com o psicodrama, tá? Foi assim com a análise do comportamento durante um tempo, e agora está sendo com filosofia política. Eu tenho feito muita coisa em filosofia política, tá certo? E aí comecei a produzir o Livre Intercâmbio, que foi o 3º podcast que eu comecei a produzir, e um podcast de humor político, porque eu percebi nos meus estudos de filosofia política a minha maior contribuição com relação à política, principalmente a política brasileira, é fazer hora com o povo. Tá certo? É fazer humor. Então, eu fiz um podcast de humor chamado Anytime I Troll, fazendo principalmente humor político. Tá? Por último, eu entrei na seara de falar sobre o meu trabalho diário, tá? Em podcast. E esse foi o 5º podcast que eu fiz, que é o Autismo Brasil. O Autismo Brasil é um podcast feito recentemente, totalmente produzido em dispositivos móveis, é gravado de um iPhone ou de um iPad, produzido e editado no iPhone ou no iPad e publicado a partir desses dispositivos. Por quê? Porque hoje eu não trabalho mais com dispositivos computacionais que eu não possa carregar, tá certo? Eu não tenho nem mesmo um laptop. Eu tinha um notebook, um MacBook Air, e a minha esposa precisava de um, eu doei para ela e estou usando somente um iPad Air e um iPhone 5. São os 2 equipamentos que eu uso para todas as tarefas computacionais que eu realizo. Naturalmente, eventualmente, a comunidade que você monta em torno de si na internet, ela termina te dando um certo status. E aí é onde entra a parte da consultoria. Não só através da internet, mas através dos meus contatos como profissional da psicologia, algumas pessoas me procuram, tá, para fazer supervisão de equipes, para tirar dúvidas sobre determinados assuntos que eu conheço, e aí a gente marca, às vezes, reuniões presenciais e às vezes reuniões pela internet, onde eu posso pessoalmente dar minha opinião e contribuir um pouco com relação aos assuntos que as pessoas estão interessadas, tá certo? Ou acompanhar pessoalmente o desenvolvimento de uma determinada tarefa, e também prestar supervisão a equipes multidisciplinares, não somente integradas por psicólogos, mas também por profissionais de outras categorias, ok? Bom, para a gente falar sobre a relação terapêutica no século XXI, né, e estudar um pouco o impacto da tecnologia na transformação dessa relação, a gente tem que examinar um pouco os fundamentos dessa relação, em que ela se baseia, né? Então a gente tem que uma relação terapêutica, ela tem um fundamento fundamental relacionado à confiança. Tá? Uma pessoa te procura, ela traz os problemas dela e
ela tem que sentir que você não só entendeu os problemas dela, mas que você está habilitado a ajudá-la no enfrentamento desses problemas. Então ela tem que confiar em você, você tem que transmitir confiança. O terapeuta também tem que ter uma certa objetividade, na medida em que isso é possível, tá certo? Porque isso não é 100% possível. A gente sabe, quando a gente vai estudar psicologia, filosofia, a gente vê que todo viés ele tem a sua perspectiva, né? Todo viés, o Nietzsche, Friedrich Nietzsche falava isso e é uma grande verdade. Todo viés é perspectivista. Não tem como você ter, principalmente em ciências humanas, tá? Uma objetividade absoluta. Essa objetividade absoluta já caiu até em relação à física, né? Onde a experiência humana, onde a forma como você monta um experimento pode influenciar o resultado final do experimento. E é aquele fato que você está tentando verificar, porque nós somos parte da realidade que a gente está estudando inextricavelmente em todas as ciências, mas em nenhuma delas é tão verdadeiro essa afirmação quanto na psicologia. Então, é difícil ser objetivo, mas é um ideal a ser perseguido, tá? É necessário que as tomadas de decisão dentro da psicoterapia sejam pautadas pela racionalidade. Isso por quê? Porque eu posso levar qualquer filosofia para dentro de uma sala de terapia. Eu posso levar qualquer religião para dentro de uma sala de terapia. Mas aí eu vou chamar a sala de terapia, mas o que eu estou fazendo lá deixa de ser psicoterapia e passa a ser proselitismo, passa a ser ensino de uma determinada filosofia, da minha crença, ou de qualquer coisa que seja, menos psicoterapia, que é uma relação de ajuda, onde uma pessoa tem ferramentas para ajudar a outra a melhorar sua qualidade de vida em relação a uma queixa que ela trouxe e em relação a todas as consequências, todas as ondas concêntricas emanadas daquela queixa, tá certo? Também é baseado que dentro do meu ponto de vista, é importante que o terapeuta leve em conta fatos, tá? E evidências. Ele não pode só levar em conta as tendências pessoais dele. Ele tem que basear, as suas práticas têm que ser empiricamente verificáveis, tá? E é necessário que você tenha acumulado evidências sobre o que você faz, de modo a você ser convincente na hora de você explicar para o paciente o que ele precisa fazer. Porque isso é uma etapa fundamental no processo terapêutico, explicar para alguém o que ele precisa fazer para melhorar a situação que ele está. Ok? Em função dessa relação, você resolve alguns conflitos, tá, da sua vida, você muda hábitos que possam estar trazendo dificuldades para você, tá? Você se conhece na medida do possível, dentro desse contexto que eu estou desenhando aqui, em função de melhorar a sua qualidade de vida. Naturalmente, tudo isso implica na mudança do seu cérebro, tá? O seu cérebro, no fundo aqui da imagem. Ok? O seu cérebro, ele controla tudo. Hipócrates já dizia no século V, tá, que tudo que a gente imagina que é alma, né, a alegria, a tristeza, a felicidade, o medo, a angústia, a dor, tudo que a gente imagina que está no corpo inteiro, na verdade está no cérebro. Ele já dizia isso, parecia um neurocientista atual falando isso, apesar de seus métodos ainda serem um tanto arcaicos, ele tinha conclusões que são espetaculares e que até hoje elas são ponto de partida para os cientistas do século XXI. Ok? Nunca se deve perder de vista o fato de que psicoterapia é um serviço prestado, tá? Eu não estou sendo amigo do paciente, não necessariamente. Eu posso vir a ser amigo dele, mas isso não é obrigatório, tá? Eu estou prestando um serviço, eu tenho um conhecimento que ele não tem, tá? E tenho que agregar valor e utilidade para a vida dele. O que eu falo para ele, o que eu faço em relação a ele, o que eu peço que ele faça, tem que ser útil, tá? Então alguém vai me dizer: ah, mas você é muito utilitarista, você está fazendo isso, é uma psicoterapia fast food, é uma coisa assim, influência americana, tem toda essa discussão que se pode entrar. Mas existe um fato fundamental, você está recebendo para fazer seu serviço. Eu ouvi recentemente de um amigo de São Paulo, que é psicanalista, o Manuel Vasquez, que
um psicoterapeuta chamado Ângelo Gaiarsa, que eu tive pouquíssimo contato com ele e achei muito maluco, esse psicoterapeuta, dizia que quando o paciente ensinava ele, ele pagava a consulta. Bom, se eu fosse fazer a mesma coisa, eu disse imediatamente ao Manuel Vasquez, se eu fosse fazer o que o Ângelo Gaiarsa faz, eu ia quebrar, porque eu aprendo com todos os pacientes. Tá? Para mim, a psicoterapia é uma troca. Tá? Mas nem isso não indica que o paciente está me pagando para me ensinar, tá certo? O que eu dou para ele tem sempre que ter o valor que ele está procurando. E o que ele traz para mim tem o valor que eu estou procurando com a minha profissão, que é me tornar cada vez melhor no que eu faço. Ok? Em função disso, todos os meus talentos estão em função do que eu estou fazendo. Eu sei cantar, então eu canto para o paciente. Se isso for adequado, ele não vai entrar no meu consultório, bom dia, doutor, bom dia. Não, não é isso não. O que eu estou falando é o seguinte, eu sei cantar, o paciente está numa desregulação emocional extrema, eu vou tocar violão para ele e vou cantar. Tá? Uma música que ele gosta, eu posso saber uma música que ele gosta, mas se eu não sei, eu toco uma música que eu sei que me acalma. E eu faço o teste, se acalma ele também. E funciona, ótimo. Funciona na maioria dos casos, tá? Porque nós somos da mesma família humana, né? Então tem algumas coisas que são constantes. Psicoterapia tem que ser um bom negócio, por mais capitalista que isso pareça, precisa ser um bom negócio para ele, para o cara que está sendo atendido, precisa ser um bom negócio para você. Então você tem que ser pago adequadamente. Não é uma coisa que, ele tem direito de ter terapia. Eu acredito nisso, tá? Tem mesmo. Mas eu tenho direito de receber pelo meu serviço, o que significa que é uma troca, tá? Que é tem que ser ganha-ganha, ok? Então eu tenho que ter isso em mente, por quê? Porque eu estou oferecendo algo que vale dinheiro. A função do terapeuta, então, dentro da minha perspectiva, é motivar o paciente a realizar as mudanças que ambos consensuam que são necessárias para a melhoria da qualidade de vida, demonstrar por que essas mudanças são necessárias, demonstrar por que a qualidade de vida do paciente poderia melhorar se ele implementasse essas mudanças e facilitar esse processo. Ok? Demonstrar utilizando aquelas coisas, né? A racionalidade, né? A demonstração empírica, o conhecimento acumulado e por aí vai. Ok? Então, dito isso, vamos examinar um pouquinho por que a gente tem tanta dificuldade com a tecnologia. Tá? Essa frase aí é de uma música, The times are changing, your sons and your daughters are beyond your command. Bob Dylan, você já deve ter ouvido essa música. Ela fez muito sucesso na geração dos anos 60, tá? No tempo dos ripongão. Tá? E hoje ela foi resgatada num filme muito recente, que é o Watchmen. A abertura do Watchmen é essa música. E essa música é uma música arquetípica, né, de protesto. Tá? Seus filhos e suas filhas estão além do seu comando. Isso é espetacular, né, gente? Eles sempre estão, eles vão ficando cada vez mais, né? Na medida que eles conquistam a individualidade deles, que eles conquistam a liberdade deles, eles vão se tornando cada vez mais incontroláveis, e isso é uma coisa boa, tá? Incontroláveis no sentido de que não sou mais eu que controlo, mas eles mesmos, eles desenvolvem essa capacidade de controlar a si mesmo. E isso define a sucessão das gerações, e a gente fica naquela situação de ver, eu não entendo mais por que o meu filho se comporta dessa maneira, por que o meu aluno se comporta dessa maneira, por que o meu paciente se comporta dessa maneira. Então a gente tem uma dificuldade com o novo, porque o novo é desconhecido. E a gente teme o desconhecido, e essa aí também é uma constante em todas as gerações. Essa geração que está aí, queimando bandeira, querendo mudar o mundo, essa geração também vai se sentir assim. Ela também vai se sentir suplantada de alguma maneira, a sua compreensão do mundo vai ficar inadequada para se aplicar às novas gerações. Isso não significa que não tenha valor o conhecimento acumulado da humanidade e o esforço que a gente passou a vida fazendo para dominar parte desse conhecimento que é relacionado à nossa prática profissional e à nossa vida adulta de forma geral, né? Para a gente se conduzir na nossa vida adulta e mover a história humana numa direção aceitável para nós mesmos e para as futuras gerações. É claro que é importante considerar a tradição, tá? Mas
de toda maneira, há essa tendência de renovação. E isso nunca aconteceu de forma tão exponencial quanto no final do século XX, na história da humanidade. Tá? Principalmente por causa da adesão, da utilização das novas tecnologias, da tecnologia, a internet, a computação, a informática. Revolucionou o jeito que a gente lê, que a gente aprende, que a gente escuta música, que a gente vê filme. Tudo que a gente costuma fazer para se divertir, para aprender, para trabalhar, foi revolucionado, foi transformado completamente pela revolução da informação, pela era do conhecimento, a era da informação, ok? Quer dizer, conhecimento não é a mesma coisa que informação, mas nós temos as duas coisas à nossa disposição no momento através de telas que vão se tornando menores, né? A gente tem tecnologias que cabem na palma da mão e que fazem o que um computador 10 anos atrás não conseguiria fazer, porque não tinha memória para fazer isso, não tinha tecnologia suficiente para fazer. Tá? Mas como é que a gente resolve isso? Que dificuldade é essa de encarar o novo, né? Ao mesmo tempo, as pessoas costumam temer a tecnologia porque ela nos parece um fator de isolamento. Então você vê essa moça aí sentada na parada do, não sei se é metrô, se é ônibus, ela está olhando para uma telinha. Eu vi recentemente no Facebook uma foto, eu não consegui capturar a tempo para colocar na apresentação, mas que de um lado tinha pessoas com seus iPhones no Japão, no metrô no Japão, umas 10 pessoas alinhadas, cada qual com um smartphone na mão, e essas pessoas esperando o trem, olhando para os seus smartphones sem olhar uns para os outros. Tá? Ok, isso numa fila de metrô. E aí do lado tem uma outra foto onde tinha uma fila de mais ou menos o mesmo número de pessoas no começo do século XX lendo jornal, do mesmo jeito, sem ter nenhum contato umas com as outras. Isso não nos diz que as duas situações são idênticas, é claro. Um jornal chegava uma vez por dia. O jornal trazia o que o dono do jornal ou o repórter resolveu colocar lá. E o smartphone que a pessoa está segurando hoje traz informação de inúmeras fontes. E traz informação em tempo real. Ou seja, explodiu uma bomba lá na China e eu estou sabendo agora. Caiu um avião na Indonésia e eu estou sabendo agora, através do Twitter, né? Ou através de outros serviços. Tá? Então a notícia não nos chega mais através dos canais tradicionais. A informação, o conhecimento não nos chega mais através dos canais tradicionais. E o que fazer daqueles que se consideravam canal do conhecimento? O que fazer daqueles que se consideravam canal da informação? Canal é complicado isso, tá? Por quê? Porque implica em perda de poder. E a gente lida um pouco mal com isso, né? A gente gosta de estar no comando, gosta de estar no poder, né? Então as pessoas não se olham, não se falam, não se tocam mais, mas adivinhe só, as pessoas estão nas telinhas, elas estão buscando umas às outras, isso não mudou. As pessoas procuram as outras pessoas nas telinhas. Ah, mas tem uma pessoa do lado. Ok, mas aquela pessoa do lado pode não ser tão interessante quanto a pessoa da telinha. Okay? Aí, na hora que eu pegar meu iPhone agora, minha esposa vai me dar um cascudo, né? Que é mais interessante que eu que tá aí. Tá certo. Mas o fato é que o que a gente considera frieza na tecnologia, que afasta as pessoas, de fato tem aproximado as pessoas também. Você vê pessoas que casaram, eu acompanhei um casal durante algum tempo que se conheceu pela internet. E é uma coisa curiosa, eles mantinham em segredo que tinham se conhecido pela internet, tá? Porque esse é um meio ainda duvidoso. Socialmente as pessoas ficam, conhecer pela internet, isso não dura, isso não sei o quê. Então, para evitar as pessoas se metendo na relação deles e dizendo o que podia, o que não podia, se eles deviam ou não deviam estar se relacionando, simplesmente disseram, não, nos encontramos num baile, algo assim, uma coisa que não fosse a fugacidade da internet. Tá? E eles se casaram e estão há anos juntos agora. Né? Isso é muito interessante, que as relações possam se dar desse jeito. Eles se encontraram no site de relacionamento, então, se eles tivessem que falar isso, que se encontraram dessa maneira, teriam que admitir que frequentaram esses sites, né? E boa parte das pessoas não divulga isso, tá?
acha que é demérito, que é porque a pessoa não se deu bem na vida, daí vai para a internet. Mas esse estereótipo ele está começando a cair por terra. Autistas, por exemplo, eles adoram tecnologia e eles podem estabelecer comunicações incríveis através da tecnologia, porque a tecnologia suprime boa parte dos sinais de comunicação que eles estão acostumados a não compreender. Muitos deles compreendem a linguagem falada, conseguem aprender a ler e a escrever, mas têm muita dificuldade com os sinais não verbais. E aí como é que eles vão fazer isso? Como é que eles vão se comunicar se quando eles tentam prestar atenção no que está sendo dito, numa conversa, por exemplo, de 3 ou mais pessoas, alguém faz um sinal não verbal e a conversa muda de rumo. Como ele estava acompanhando a conversa de um ponto de vista exclusivamente verbal, ele não vai conseguir dar conta de acompanhar essa conversa. Não é complicado isso? Para eles, o que é frio na tecnologia, o que distancia, para eles aproxima. Olha só que paradoxo interessante. Nunca podemos nos esquecer que a única coisa que não muda é que tudo muda. Isso desde o tempo de Sócrates, né? Aliás, desde muito tempo, desde muito antes. Tá? Os primeiros filósofos, Tales de Mileto, né? Aqueles caras que ficavam dizendo: a gente não se banha 2 vezes no mesmo rio, porque nós somos outras pessoas quando vamos nos banhar de novo, e o rio já passou, a água é outra. Tá? E hoje a gente sabe que até os átomos do nosso cérebro, em alguns meses, são completamente substituídos. Tá? O que fica, e ainda assim fica por pouco tempo, é um padrão estável de coesão entre esses átomos, essas moléculas. É uma espécie de projeto que sobrevive 80, 90 anos. Tá? Às vezes menos, né? Às vezes bem menos que isso, mas é um padrão estável de organização, de auto-organização do organismo, que sobrevive durante esse tempo, um padrão relativamente estável que vai perdendo estabilidade, daí perde coesão e aquela coisa se desvanece e a gente não sabe para onde vai ainda, né? Quer dizer, pelo menos a ciência não sabe e a religião finge que sabe. Né? Vamos dizer que finge? Não vamos dizer isso. A religião elabora mitos sofisticados em relação ao que não sabe. Aí eu vou entrar na natureza do conhecimento. Não vou fazer isso, tá? Mas enfim, obstáculos para a adoção de novas tecnologias. Uma eu já falei aqui, que é perder o controle sobre pacientes e educadores, tá? A outra é não entender como essa jossa funciona. Como é que eu vou... Tá? Como é que eu faço isso? Como é que eu estou fazendo essa aula, por exemplo, a partir do iPad, usando um aplicativo feito para screencast no iPad. Eu não vou explicar os detalhes técnicos, mas eu estou fazendo isso completamente de um dispositivo móvel. Boa parte dos professores e terapeutas que eu conheço diria, mas eu não tenho condição de fazer isso porque eu não sei fazer. Tá? Outra coisa são aquelas pessoas como o meu pai que dizia assim, eu não quero saber, não sei, não quero saber, e eu tenho muita desconfiança de quem sabe. Porque isso, certamente, tá? Quem é neofóbico desconfia do novo, teme o novo, acha que o novo veio abalar certas estruturas que são essenciais. Daí não era essencial e a humanidade continua fluindo. O livro, por exemplo, sofreu algumas revoluções desde a invenção da escrita. Tá? Primeira foi a própria invenção da escrita. Tá? Depois a invenção de códices, onde você tinha páginas em vez de pergaminhos contínuos. Tá? Depois a invenção da imprensa, a invenção dos tipos móveis e agora essa grande revolução dos livros perderem a sua forma física e a sua essência ganhar os ares, né? E o último motivo, gente, é um motivo que ele costuma não ser muito nobre, que são a criação de feudos artificiais de mercado. Olha, mercado é a coisa mais libertária do planeta, mercado livre, tá? Mas uma vez que você se dá bem no mercado livre e você fica sendo o rei do não sei o quê, tá? Você fica sendo o rei do feijão, o rei da cocada preta, tá? Você tende a querer manter aquele status de rei da cocada preta e você começa a trapacear para poder manter aquilo. Então a gente se organizou, por exemplo, em conselhos, tá? Sindicatos, teoricamente para proteger a categoria, tá?
e para garantir que a população iria estar recebendo o serviço pelo qual ela está pagando. Um conselho tem esse fundamento básico, um conselho de uma categoria como o conselho de psicologia, por exemplo. Tá? Só que quando a gente vê, por exemplo, as regras do conselho de psicologia para aprovar um trabalho como trabalhar com psicoterapia online, por exemplo, você vê que elas são extremamente restritivas. Tá? Por exemplo, eu não posso cobrar o mesmo valor que eu cobro de uma consulta presencial. Apesar de raramente eu ficar tocando no paciente. Então, a única coisa que ele vê na frente dele é o que ele vai ver se ele olhar para a tela do iPad dele e ele estiver na China e eu aqui. Tá? E eu vou poder ajudá-lo de forma muito semelhante em boa parte das atividades que eu realizo. Tá? É claro que aquelas pessoas mais comprometidas vai ficar mais difícil, eu vou precisar talvez de suporte físico. Existem pessoas que precisam mesmo de mais contato físico, seja para dar suporte numa atividade, seja porque elas precisam do abraço. Tá? E eu sou psicodramatista, gente. Vocês não vão me estranhar se eu disser que alguns pacientes eu abraço porque eles precisam ser abraçados. Tá? Eu tenho que dizer que sou psicodramatista toda a vida que eu preciso justificar uma atitude dessas, né? Porque se eu não disser, as pessoas vão dizer, mas segundo quem você fez isso? E eu tenho que ter na ponta da língua segundo quem, né? Porque, então, segundo Jacó Leve Moreno, se o cara precisa de um abraço, ele não vai sair da sessão sem um abraço. Tá? Ah, mas Skinner não abraçava os pacientes. Tá, tampouco abraçava os ratos. E nem os pombos. Quer dizer, e eu não sou Skinner. Então, por aí vai. Tá bom? Vamos adiante. Eu considero essa época que a gente vive a melhor época da humanidade para quem gosta de aprender continuamente. Aprendizes contínuos é o nome que eu coloquei aqui para nerd, tá? Ok? Nerds são aqueles caras obcecados pelo conhecimento, tá? E essas pessoas, elas estão vivendo no paraíso na Terra atualmente. Porque você consegue conhecimento fácil, de forma fácil e de forma barata na internet. Tá? Naturalmente que tem um valor de entrada e naturalmente que tem os seus excluídos, porque a economia, nós ainda não resolvemos o problema da pobreza. O que não significa que todos devemos deixar de usufruir das maravilhas da modernidade porque tem uma pessoa passando fome, ou porque a maioria das pessoas passam fome. Eu acho que a gente precisa realmente pensar em várias camadas aqui. Né? Pensar em termos de suporte, em termos de ajuda às pessoas que precisam e pensar em termos de empoderar as pessoas a resolverem seus próprios problemas. E a tecnologia me parece uma forma fenomenal de fazer isso. Eu sou extremamente entusiasta da revolução tecnológica. Enfim, o que significa abraçar o novo? Tá? Significa não restringir o setting terapêutico a uma sala. Você pode trabalhar nas casas das pessoas, você pode trabalhar nas praças, onde quer que você esteja e que o seu principal recurso é você mesmo, não é a tecnologia, na verdade. Tá? Eu falei aqui da facilidade do autismo, das pessoas com autismo para decodificar, né, os sinais não verbais. Eu tratei de um garoto, ainda estou tratando, na verdade, é um garoto que tem esclerose tuberosa e algumas consequências comportamentais da esclerose tuberosa. Ele tem, por exemplo, uma mania de roer as unhas até os dedos. Na verdade, ele rói os dedos. De modo que ele fabrica feridas com as mordidas dele e precisa muitas vezes pontear ou fazer curativo para poder sarar. E dificilmente sara, porque antes de sarar ele está mordendo de novo. É uma compulsão mesmo. Ele faz isso geralmente quando ele está concentrado e ele faz isso várias vezes por dia. E a mãe dele tinha a ideia de dar um iPhone para ele, estava protelando um pouco, porque ele nunca conseguia atingir um grau de comportamento que ela considerava que ele merecia um iPhone. Tá? E a primeira coisa que eu disse para ela quando eles vieram para terapia foi, olha, claro que não na frente dele, porque ela podia não concordar, né? Eu disse, olha, eu acho que ele poderia ganhar este iPhone. Eu acho que você podia dar de surpresa o iPhone. Primeiro que eu acho que ele começar a usar os dedos para tocar na tela, ele vai diminuir, vai ter menos oportunidade de morder os dedos. Tá? Não é isso que você queria? Segundo que, se você procurar
se ele se sentir amado, se ele achar que você tá com boa intenção de ajudá-lo e tudo mais, em vez de ficar, sei lá, regulando ele, dizendo o que ele deve, o que ele não deve fazer, talvez ele fique mais flexível. E isso começou a mudar, tá certo? E uma vez ele chegou no meu consultório, depois que ele ganhou o iPhone, olhando para a telinha como todo mundo, como aquela moça que eu mostrei alguns slides atrás. E aí o que aconteceu? Ele olhou para mim e disse, oi, tudo bem? E olhou para a tela do iPhone e continuou teclando. Aí eu disse, oi cara, tudo bem, mas você não veio conversar? Ele disse, só um instantinho. Eu digo, ai caramba. Tem um detalhe, é que ele não gostava de olhar para os dedos, tá? Porque os dedos, quando ele mordia, porque ficava feio e tal, e ele tinha uma coisa de olhar assim, fazia... Era meio aversivo para ele isso. E aí ele começou no papo lá no WhatsApp, eu disse, cara, mas você não veio para conversar? Ele, estou conversando, macho. Só que ele estava conversando com outra pessoa. E ele me deu uma ótima ideia, porque ele disse, realmente, né? Ele veio para conversar e ele está conversando. Então, em vez de eu dizer, pois vamos aguardar você terminar, ou fazer semblante, ou qualquer coisa desse tipo, eu peguei meu iPhone e mandei uma mensagem para ele. E aí, mano, tudo bem? E ele olhou assim, aí olhou para mim e disse, é tu, cara? Eu disse, sou eu mesmo. Responda aí, cara. E aí ele respondeu. E aí eu comecei a sugerir algumas estratégias para ele diminuir a compulsão dele, tá? Através do WhatsApp. E ele na minha frente. Quando a conversa aqueceu, quando ela pegou, nós ficamos cerca de 20 minutos da sessão falando através do WhatsApp. Tá? E a sessão deslanchou. E ele, algumas coisas que eu sugeri, ele implementou. Tá? Mas eu só consegui chegar nele porque eu abracei o que ele trazia. Eu não fiz exclusão daquela tecnologia. Eu estava preparado para isso. Tá? Eu não fiquei com medo daquilo. Outra coisa que eu faço, esse nome Facebook Terapia aqui é fake, viu, gente? Eu não vou registrar esse nome não, até porque eu ia ter problemas de licenciamento com o nome Facebook, né? Tá? E com Evernote também, tá? Ok? Mas o que é que eu faço? Eu faço grupos secretos no Facebook, tá? Onde os únicos participantes são eu e o paciente, tá? E ele escreve lá no Facebook. Agora, se ele não tem Facebook, ou se ele tem um perfil mais tímido, não gosta de redes sociais, eu sugiro que ele instale o Evernote, que é um programa de anotações, de tomar notas, só que ele tem uma característica muito interessante. Se eu criar um caderno de notas virtual e compartilhar com o paciente, tudo que o paciente escrever, eu leio, e tudo que eu escrever, o paciente lê. Daí nós temos uma interação contínua, através da internet, e quando ele chega na sessão, parte da agenda da sessão já está sendo montada por nós dois no Evernote. Então, esses são alguns dos recursos que eu uso em psicoterapia com a internet, tá? Com as novas tecnologias. Além disso, como pessoas com autismo são, com frequência, pessoas muito visuais, eu uso diagramas que eu faço no iPad, num programinha chamado Omnigrapho. Tá? Eu uso diagramas para fazer átomo social, para eu saber como é que a pessoa se relaciona, quais são as pessoas mais próximas, as pessoas mais distantes, usando figuras geométricas, tá? Desenhadas na hora lá no iPad. Okay? Eu uso vídeo e áudio para modelar comportamento, gravando o que o paciente diz, gravando o que eu digo, tá? Gravando passos de atividades que o paciente precisa fazer em vídeo. Por exemplo, o paciente tem dificuldade com atividades da vida diária. Eu gravo passos, etapas do processo de lavar as mãos ou tomar um banho, por exemplo. Né? Como eu falei, internet é falar com todos e com ninguém, o que significa que é uma coisa excepcional para quem gosta de falar muito sobre assuntos que não interessam muita gente, ou que não interessam a todos. E aí todo mundo que você pega, você fala o mesmo assunto, uma pessoa com autismo pode fazer isso, uma pessoa com Asperger às vezes pode se sentir tentada a ficar o tempo inteiro fazendo isso, né? Pega as pessoas para conversar e despeja aqueles assuntos todos em cima da pessoa. O que ela pode fazer? Tá? Ela pode fazer um podcast e falar sobre o que ela quiser, durante o tempo que ela quiser, como eu estou fazendo aqui. E aí vai ser ótimo, porque eventualmente alguém vai querer ouvir aquilo. E quando a pessoa eventualmente quiser ouvir,
ela vai poder responder e um diálogo se inicia. Um diálogo maravilhoso que eu tenho com várias pessoas há vários anos. E amigos que eu tenho, queridos, que já fiz inclusive transações comerciais sem nunca ter visto a pessoa. E você diz, caramba, e você confiou no cara? Ué, me deu todos os sinais de que era confiável. E daí a negociação deu certo. Eu já vendi memória de computador, já vendi uma série de coisas aqui que eu tenho, não usando sites de anônimos, mas usando minhas conexões na internet. Eu tenho isso aqui para vender numa comunidade. Sabe, eu quero comprar. Então. Você faz uma pesquisa rápida sobre a pessoa para ter certeza de que não é um scam. E aí você consegue se relacionar como se as pessoas estivessem na mesma cidade, ok? Eu acho isso maravilhoso. Você consegue muitos amigos queridos. Eu tenho 2 amigos muito queridos, tá? Que eu arrumei desse jeito. Talvez se a gente morasse na mesma cidade, a gente nem se falasse, né? Porque talvez os círculos de amigos não permitissem que a gente se encontrasse, ou talvez se a gente se encontrasse, se conhecesse sem ser virtualmente, a gente terminasse se odiando, tá? Mas a internet, a gente cria uma persona. A gente cria, e essa persona pode ter algo em comum com outra persona. Daí você chega na pessoa por tabela e você se torna amigo dela. Hoje eu tenho carinho por caras que eu conheci uma vez, que eu vi uma vez, como o Otávio e o Vladimir. São caras que eu vi uma vez na minha vida e que eu tenho um carinho como se fosse meu irmão, se tivesse sido criado junto. É um negócio muito louco isso, tá? Então eu incentivo os pacientes a fazer podcasting e videocasting. Isso ainda não aconteceu, tá? De sair nenhum podcast ou videocast por esse método, mas eu estou insistindo nessa direção com alguns pacientes que têm interesses específicos, tá? Mostrando, inclusive, os meus podcasts para eles. E blogar, que é uma coisa que todo adolescente devia fazer. Faz parte do desenvolvimento humano atual, blogar, ok? Falar sobre um assunto que você queira na internet. Enfim, não custa nada lembrar que nem tudo são flores na internet. Nem sempre você tem só alegria, tá? Às vezes acontece de você ficar viciado e aquilo que deveria te libertar te aprisiona. Existe adição por internet, tal como existe adição por drogas. Existe adição por jogos, tal como existe adição por drogas e jogo de azar, tá certo? Mas é importante lembrar que é diferente você ser fanático por internet e você ser fanático por jogos de azar. Por quê? Porque na internet, gente, sempre se pode fazer a coisa certa. Sempre você pode transformar o que antes era um problema terrível, tá, numa solução e numa fonte de renda até. Tá? Porque tudo é fluido, tudo é volátil, tudo é fácil de ser modificado dentro da internet. Tá? O segredo é você não agir na internet como se você não fosse uma pessoa com endereço, com identidade, você cria uma persona, mas uma persona real, uma persona que te representa. Você não vai expor seus segredos na internet, mas você vai se interagir com as pessoas como se você estivesse no mesmo espaço que elas. Não vai usar, por exemplo, a internet para se aproveitar de uma certa anonimidade que você pensa que tem e não tem, tá? Para você xingar uma pessoa, para você destratar uma pessoa porque você acha que ela não vai chegar em você. Então, ou você balancear o uso da internet com exercício físico, outras coisas que você precisa fazer, né? De vez em quando você fazer uma trilha no meio da natureza, sem nada conectado. Quer dizer, a não ser o iPhone no GPS, né? Para poder marcar a trilha, porque senão, poxa, fazer uma trilha sem marcar, pensando bem, caminhar na rua sem você ficar acumulando quilometragem, é muito chato. Tá bom, gente? Então é isso aí. Esses são os sites, tá? O alexandrecosta.org, que é o último, é o mais importante, porque lá vocês encontram link para tudo que eu faço, tá? Mas todos eles estão aí, se vocês quiserem conhecer o meu trabalho na internet, ok? Um grande abraço para todos e obrigado, muito obrigado por participar desse grande diálogo na internet. Essa conversa ela foi direcionada especificamente para quem me segue na internet. Tá? A palestra que eu dei lá foi parecida com essa, mas foi outra. Tá?
E foi uma excelente oportunidade eu ter perdido o áudio, porque eu tive a oportunidade de falar o que eu quis falar para vocês com mais calma. Lá eu tive 20 minutos, aqui eu já estou fechando os 50. Então, a gente se fala, se vê e se encontra pela internet, essa anarquia maravilhosa.